Olá! Neste próximo domingo, eleitores de Vitória, Vila Velha e Cariacica retornam às sessões eleitorais para eleger, agora em segundo turno, seus candidatos a prefeito. Hoje no programa Conexão Brasília nós vamos conversar com o cientista político Vitor Amorim de Ângelo para que ele faça uma análise sobre uma série de questões que envolvem essa disputa entre candidatos e partidos no segundo turno. Vitor, prazer em tê-lo aqui no programa Conexão Brasília. E eu começo essa nossa entrevista falando do cenário aqui em Vitória. Nós temos aí dois candidatos, Luciano Rezende, que chegou na frente, com a votação expressiva no segundo turno, e Luiz Paulo Veloso Lucas. Eu gostaria que você falasse para a gente, na probabilidade de vitória de um ou de outro candidato, como é que fica o cenário político aqui na capital, em que esse cenário pode interferir, vamos dizer, na política estadual? Bom, eu que agradeço o convite novamente. Nós temos aqui em Vitória dois candidatos de dois partidos que nacionalmente são aliados, né? PPS, no caso do Luciano Rezende, e PSDB, no caso do Luiz Paulo Veloso Lucas. Então, se a campanha daqui se nacionalizar, nós teremos certamente um problema, porque vai exigir que dois partidos que em nível nacional são aliados, aqui disputem entre si a Prefeitura de Vitória. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a importância dessa vitória para o PSDB e para Luiz Paulo Veloso Lucas. O PSDB já perdeu a Prefeitura de Vila Velha com Max Filho, uma figura nova no partido, mas isso pouco importa nesse cenário, era o candidato do partido. Perdeu ali, é um importante colégio eleitoral, pensando em 2014. Então, a vitória na capital do estado ganha uma outra dimensão para o PSDB e para Luiz Paulo como uma figura política importante para o partido, figura que está sem mandato, porque não concorreu ao cargo de deputado federal em 2010, concorreu a governador para fazer palanque nacional para José Serra e teve uma votação muito pequena, 15% dos votos, né? Ganha uma importância, então, fundamental, tanto para a carreira política de Luiz Paulo, quanto para o PSDB como partido que tenta um espaço, enfim, que tenta manter um espaço importante que já teve e perdeu nos últimos anos nesse tabuleiro político partidário capixaba. E no caso de uma vitória do Luciano Rezende? Eu acredito que uma vitória do Luciano Rezende não teria problema nenhum, quer dizer, não seria um candidato que ficaria isolado, não é? É alguém que nunca exerceu um cargo de prefeito, nem de governador, um cargo no executivo, mas já foi secretário, é deputado estadual, portanto, é um novo, mas que já exerceu alguns mandatos, tem uma certa experiência, não é? Em Cariacica, que é outra cidade da região metropolitana que haverá segundo turno, nós temos um candidato do PPS também à frente, não é? Disputando esse segundo turno com o candidato do PMDB, no caso do PPS é o Juninho, não é? Portanto, uma vitória de Luciano e talvez uma vitória de Juninho em Cariacica dariam duas cidades da região metropolitana ao PPS, que, como eu disse, é um partido que nacionalmente compõe com o PSDB. Portanto, se a gente pensar desse ponto de vista, o PPS poderia muito bem fazer uma aliança com o PSDB a despeito dessa disputa momentânea pela Prefeitura de Vitória, ou talvez, é sempre difícil traçar esse cenário que vai acontecer, se aproximar mais do PSB de Casa Grande, que já venceu na Serra, porque, como é sabido, embora Luciano não seja do partido do governador, a candidatura dele é apoiada indiretamente pelo governador Renato Casagrande. Bom, nessa questão do embate de forças entre o governador Renato Casagrande e o ex-governador Paulo Artung, como é que está? Que aposta você faz agora para esse segundo turno? Quem é que sai mais fortalecido? Quem é que fica mais enfraquecido? Eu acho que das duas cidades mais importantes onde haverá disputa nesse segundo turno, você tem a chance de uma vitória grande de Renato Casagrande com o Luciano Rezende em Vitória e a chance de uma vitória importante de Paulo Artung com a vitória de Rodney em Vila Velha, que são os dois candidatos que em Vitória e em Vila Velha despontam como possíveis vitoriosos nesse segundo turno. Então, se a gente pensar desse ponto de vista, de novo nós teremos um certo equilíbrio das forças entre o atual governador e o ex-governador Paulo Artung. Agora, como é que fica o PT nessa história? Uma vez que perdeu a eleição em Vitória, perdeu em Cariacica, embora tenha ganho em dois municípios do interior que são bastante importantes, como Cachoeiro e Colatina, mas de uma certa maneira, como é que fica o PT pós segundo turno? Na minha avaliação, o PT foi um dos partidos, talvez, que mais se enfraqueceu nessa eleição. Tem o risco do PSDB se enfraquecer também, como eu já falei, diante de uma derrota de Luiz Paulo, se acontecer.
mas o PT já saiu perdendo. Perdeu porque se dividiu na disputa pela Prefeitura de Vitória, perdeu em Cariacica, numa disputa em que o vice-prefeito já estava fazendo oposição ao prefeito Hélder Salomão, e ganhou em duas cidades importantes, uma no sul, Cachoeiro, com Castiglione, e outra no norte, com Deptusque, em Colatina. Qual é o problema? O Espírito Santo não é como Minas, não é como o Rio, não é como o estado de São Paulo, em que as cidades do interior são populosas, são politicamente importantes. Então, no nosso caso, aqui no Espírito Santo, nós temos metade do eleitorado na região metropolitana, né? Ganhar em Cachoeiro, ganhar em Colatina, pode ser, de um ponto de vista político e partidário, até relevante. Mas, eleitoralmente falando, isso tem pouca importância, ou tem uma importância relativamente menor para 2014 do que teria se Irine tivesse vencido em Vitória, por exemplo, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que torna-se bastante complicada a vida do partido, e lideranças do partido já reconhecem isso, mostrando preocupação com o fato de o PT, nesse próximo quatriênio, se tornar no Espírito Santo uma mera força auxiliar do PSB, por exemplo, né? Certo. E como é que você repercute essa nota recente, né, da ex-candidata Irine Lopes, né, criticando o apoio, né, dado pelos prefeitos eleitos, o Deptusque de Colatina e Castiglione de Cachoeiro, ao candidato do DEM, Rodney Miranda, em Vila Velha? Eu acho que aí tem duas coisas que a gente poderia falar, né? Uma, o que significa a nota, né? O Rodney é do DEM e está no segundo turno disputando com o Neucimar Fraga, do PR, a Prefeitura de Vila Velha, né? Rodney, como é amplamente sabido, é apoiado pelo ex-governador Paulo Artung, que também apoiou Castiglione numa disputa muito difícil, que ele passou à frente do candidato que estava em segundo lugar e venceu, do Glauber Coelho, e apoiou também o Deptusque numa disputa em Colatina que foi relativamente fácil, mas que contou com o apoio do ex-governador. Portanto, só se explica o apoio de Castiglione e Deptusque a Rodney, do DEM, não é? DEM e PT nacionalmente são partidos, eu diria até antagônicos, não é? Pela presença do ex-governador nessas três disputas, não é? O ex-governador Paulo Artung é o cimento desses três nomes, que do ponto de vista partidário e nacional divergem completamente. Então, a nota divulgada no dia 12 de outubro, assinada por Irine Lopes, Perli Cipriano e Cláudio Vereza, que se auto-intitulam corretamente um grupo histórico do PT, de fundadores do PT, não é? Que seriam dentro do PT identificados como um grupo até mais à esquerda do partido, ela revela a divisão, a meu ver, que existe hoje no Espírito Santo dentro da legenda, com um grupo defendendo um alinhamento com Paulo Artung, né? Esse grupo seria representado sobretudo pelo João Coser, não é? Uhum. E um outro defendendo um caminho alternativo, representado, por exemplo, pela Irine. Tanto isso é verdade que a Irine conseguiu, dentro do partido, impor a sua candidatura à Prefeitura de Vitória a despeito de todas as posições contrárias assumidas pelo Coser. A questão é que o Coser, com essa posição, e o grupo dele, já se mostrou equivocado, não é? Em 2010, Paulo Artung, ao não sair candidato ao Senado e desmanchar todo o acordo político que havia entre PT, PMDB e PSB, ele prejudicou muito o PT e o próprio Coser, e agora, de novo, a derrota em Vitória parece mostrar uma certa fragilidade dessa estratégia, talvez até um equívoco. Então, eu acho que revela muito essa nota, a divisão que existe dentro do partido. E você acredita que o grupo hoje do ex-prefeito, do prefeito ele ainda não, né? Do prefeito João Coser, ele perde força dentro do partido e o partido deve realmente seguir por um outro caminho que não seja de alinhamento ao ex-governador Paulo Artung? Eu não sei se perde força. Eu acho que tem algumas coisas que pelo menos sinalizam. Por exemplo, daqui a 4 anos, naturalmente, um candidato apoiado pelo Coser terá mais dificuldade do que desse grupo da Irine, não é? Por causa dessa estratégia. Por outro lado, a Irine foi uma candidata derrotada. Então, alguém daqui a 4 anos poderá dizer que um candidato apoiado por ela não terá tanto peso, uma vez que ela não conseguiu nem ir para o segundo turno. Então, a princípio, esses dois grupos saem fragilizados, porque quando você tem uma briga interna no partido e o partido não ganha nada, nenhum grupo levou nada, não é? Então, nem o Coser ganhou, nem a Irine. Quem perde é o partido e esses dois grupos. Como é que eles vão se compor politicamente com outros partidos e internamente com outras correntes do PT daqui para frente? É uma questão que a gente ainda vai ver. Mas, a princípio, os dois grupos acho que saem bastante fragilizados. Talvez o do Coser ainda mantenha alguma força, porque como ele é o atual prefeito, né,
Em 2012, ele e não Irini chega como um nome importante, eventualmente para uma disputa ao governo do Estado ou ao Senado. Bom, agora um fato é inegável, né? Por exemplo, o ex-governador Paulo Artung não perdeu força política, né? Ele ainda tem um capital político muito grande, né? Mas se a gente for avaliar os resultados também nos demais municípios do estado, o grande vitorioso nessas eleições foi o PSB do governador Renato Casagrande, não? Foi, não é? O PSB saiu de 2008 aqui no Espírito Santo como o segundo partido com maior número de prefeituras, né? Em nível nacional ele era apenas o 9º, né? Em 2012, o PSB sai daqui do Espírito Santo como o maior vitorioso, ganhou em lugares importantíssimos para pensar em 2014 como a Serra, por exemplo, não é? Onde não ganhou, ganharam aliados seus, né? E nacionalmente se tornou o segundo partido com o maior número de prefeituras. Cresceu quase 50% o número de prefeituras administradas, a serem administradas pelo PSB em relação àquelas de 2008. É uma estratégia fundamental para pensar a disputa estadual de 2014 e, sobretudo, a disputa que se avizinha em 2014 também, ou talvez em 2018, a presidência da República. É um partido que vem crescendo, tomando o lugar que era do PT e do PMDB. Enquanto o PMDB diminuiu em cerca de 15% o número de prefeituras administradas no Brasil, o PSB cresceu 47%. Né? Pois é, falando agora um pouco mais sobre esse cenário nacional, né? Que prognóstico você traça para essa eleição em São Paulo, né? Que é uma eleição extremamente emblemática para 2014, né? São Paulo, todas as eleições que teve a cidade desde a redemocratização foram muito interessantes, né? Maluf, Erundina antes, o próprio Pita, Marta Suplicy, José Serra, Gilberto Kassab, são nomes muito diferentes entre si, né? O que mostra que o comportamento do eleitor paulistano, ao menos, é bastante volátil, né? São questões muito mais conjunturais do que estruturais que terminam influenciando o comportamento do eleitor. Nessa eleição, talvez tenha sido a mais diferente de todas essas anteriores que eu mencionei desde o fim da ditadura, porque nós tínhamos o candidato Serra claramente à frente das pesquisas no início da campanha, o Haddad, o candidato do PT apoiado por Lula, timidamente, né, atrás ainda das pesquisas, e Celso Russomano numa trajetória crescente. O Celso Russomano é um deputado federal, mas um deputado relativamente inexpressivo, ficou conhecido pelo seu apoio à lei do consumidor e, enfim, isso era tudo que ele tinha a apresentar, não é? O fato é que Serra, até mesmo pelo seu desgaste, largou a prefeitura, depois largou o governo do estado para disputar a presidência, com alto índice de rejeição, terminou caindo vertiginosamente na pesquisa, numa trajetória contrária do Russomano. Na reta final, tudo isso se embolou e eles chegaram, segundo o Ibope, na véspera da eleição, todos com 26% dos votos. Como a gente sabe, Russomano não passou para o segundo turno, passaram Serra e Haddad. Eu costumo dizer que o segundo turno não é uma nova eleição, mas ali em São Paulo é. Não é? É porque você tem agora a disputa de duas forças, sem essa terceira, que era o Celso Russomano, e uma quarta, menor, o Chalita, do PMDB, que acabou dificultando um pouco esse embate entre PSDB e PT. Ok, Vitor, eu agradeço a sua participação aqui no programa Conexão Brasília, muito obrigado. Agradeço também a sua audiência e lembrando que neste domingo, segundo turno das eleições, nós estaremos aqui novamente com o Vitor ao vivo para novas análises com relação aos resultados não só aqui do Espírito Santo, de Vitória, Vila Velha e Cariacica, mas também no cenário nacional. Nós contamos com a sua audiência, com a sua presença. Até lá, até já.